Quem está com a palavra é Mateus, capítulo 18, versículo 19 ao 22. Mateus 18, 19 a 22. Amém, misericórdia. Misericórdia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que estás no céu. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele peca contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Palavra da salvação. Então, queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Acho que a maioria aqui já me conhece, né? Me chamo Gelson, estou vindo lá da comunidade do Genipapeiro, né? Onde lá a gente tem também o grupo de oração de São Miguel. E dizer para cada um de vocês que é um prazer, né, estar aqui participando com vocês deste grupo, né, o Testemunho da Luz, aqui do São Sebastião. Diante, né, de figuras tão importantes, pregadores tão importantes da nossa paróquia, né, que a gente fica até assim meio, mas estamos aqui, né? Porque o Senhor, quando Ele nos envia, Ele nos dá a capacidade, né, de proclamar a Sua palavra. Então, qualquer um que vem estar aqui, não é por merecimento próprio, mas é porque o próprio Senhor nos faz esse canal, através de quem vai estar proclamando a Sua palavra, para dizer aquilo que Ele quer que seja dito, né? Então, Pedro tinha me convidado, né, para ser proclamado o Evangelho do dia. Mas aí o Espírito Santo, ele me mostrava essa passagem, né? E eu falei com o Pedro: eu não vou proclamar o Evangelho do dia, eu vou ministrar essa palavra, né? Então, por isso que não estou proclamando o Evangelho do dia, né? E nessa meditação dessa palavra, né, o Senhor, ele vem nos fazer 2 convites a refletirmos, né? Dois sentidos bem importantes que nos traz essa reflexão maior, né? E quando a gente vê aí no início do Evangelho, ele vai dizer que onde tiver 1 ou 2 reunidos no seu nome, ele aqui se faz presente. Veja, que esta palavra é um fortalecimento, um alicerce, né, para com cada um de nós. Principalmente as pessoas que estão à frente dos movimentos, os coordenadores, né? As pessoas que nutrem, que buscam a cada dia para que os grupos, para que os movimentos se tornem cada vez mais, né? E assim consigam ter essa vivência, né? Porque aqui o Senhor, ele vem nos fortalecer, que muitas vezes não importa a quantidade, né? Não importa a quantidade de pessoas que vai ter no seu movimento, no seu grupo, mas o que importa é aquilo que o Senhor tem para com cada um daqueles que se abrem para buscar esse Deus, né? Que estão aqui fiel a cada domingo, que estão fiéis a cada, seja lá, quinta-feira nas suas comunidades, no nosso caso na quinta-feira, e diversos outros dias aí na semana onde acontece, né,
o movimento da renovação, que é os grupos de orações. Então, essa passagem ela é bem fortalecedora, principalmente para esses coordenadores que estão à frente dos grupos, que estão ali à frente dos movimentos. Por quê? Porque muitas vezes a gente se preocupa mais com quantidade. Ah, meu grupo tem pouca gente, está vindo só 2 pessoas, não sei se vai muito para frente. Acaba que se desmotivando, né? Por achar que quantidade o Senhor vai deixar de falar no coração daqueles que estão aqui, né? Então Ele traz esse apelo, essa renovação aos nossos corações, que não importa a quantidade, né? Que onde tiver 1 ou 2 ali, Ele já está aqui no nosso meio, Ele já se faz presente, né? Então isso é importante, isso nos leva a essa reflexão, né? De que Deus, Ele está conosco, independente de qualquer coisa. E que basta o quê? Basta que a gente acredite, basta que a gente busque, né? Basta que a gente venha com o nosso coração aberto para receber a graça que Ele tem para com cada um de nós, né? E não importa a quantidade de pessoas que vão estar aqui, mas o importante é que o Senhor vai estar aqui. E isso é o que nos fortalece, isso é o que nos mantém a cada dia mais a permanecer no nosso grupo, a permanecer no nosso movimento, né? Então, eu acredito que essa palavra ela é uma palavra que tinha que ser colocada no coração, ser uma base, principalmente dos coordenadores dos grupos de oração, né? Para que eles pudessem ter essa definição de que a quantidade não vai importar, mas que onde tiver 1 ou 2, o Senhor Ele vai estar aqui. Então, se tiver 1 ou 2 pessoas, Pedro vai dizer, não vou mais fazer o grupo no domingo. Será que Pedro está correto porque só vai ter 2 pessoas aqui? Não está, porque é a palavra que diz a Ele, é a palavra que nos orienta, que onde tiver 1 ou 2, o Senhor vai estar aqui. Então, porque vai ter 2 pessoas, a graça não vai acontecer? Pelo contrário, a graça vai acontecer ainda mais, né? A graça vai ser derramada ainda mais, porque esses que são fiéis, que estão aqui todos os domingos, esses estão vindo com o coração aberto, né? O Senhor, Ele dignifica essas pessoas, né? Então, que a gente procure sempre, né, estar atento a isso, que Deus Ele é um Deus que nos ama acima de qualquer coisa, né? E essa foi uma das reflexões que o Evangelho dessa mensagem nos traz. E a outra vem falar sobre o perdão, né? Que é onde Pedro se aproxima dele e diz, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus responde, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui, muitas vezes, quando nós, né, somos magoados pelos nossos irmãos, muitas vezes nós não costumamos perdoar nenhuma vez, né? A gente deixa logo o ódio, o rancor, a mágoa tomar conta do nosso coração, né? Quantas vezes quando somos feridos, até mesmo por pequenas coisas, né? A gente se afasta, a gente se intriga e deixa ali aquele ódio corrompendo, né? Quando vê a pessoa, chega o coração fica, né, pulsando de raiva. Quantas vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia, né? Deixa que a mágoa ela seja maior do que a graça, do que o amor que Deus tem por cada um de nós, né? Então, o Senhor Ele vem nos ensinar que não devemos perdoar nem 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, inúmeras vezes que for necessário, né? Inúmeras vezes que for necessário, nós temos que pedir essa graça a Deus de perdoar o nosso irmão e de assim também pedir perdão, onde muitas vezes a gente machuca, a gente magoa também pessoas, né? E que a gente muitas vezes não faz isso. Então, hoje o Senhor Ele vem nos fazer esse convite, né? Vem nos fazer esse alerta para que não deixemos, para que a gente não perca tempo, né?
de muitas vezes deixar de falar com a pessoa, de muitas vezes se afastar da pessoa e deixar que essa mágoa, que esse ódio, né, fique ali interferindo, fique ali, né, às vezes até um parente, um primo, um irmão, né, muitas vezes acontece, de se intrigar e passar anos e anos intrigado. Eu acho que isso Deus fica, né, muito triste em ver algo dessa magnitude acontecer no coração do ser humano. Né? Então, por isso que dessa forma Ele vem nos dizer que é preciso nós perdoar para que a sua graça aconteça na nossa vida. É preciso que nós dê esse perdão para que as bênçãos dele sejam derramadas na nossa vida. Às vezes tantas coisas nós já pedimos a Deus, quantos domingos nós já estivemos aqui pedindo essa graça, e às vezes por uma simples falta de perdoar alguém que a gente, né, que nos magoou, e a graça não acontece na nossa vida. Então, que a gente possa, né, pedir sempre esse discernimento ao Espírito Santo, para que o nosso coração seja um coração semelhante ao de Deus, como Ele nos convida a ser, né? E que a gente deixe mais esse coração rancoroso, esse coração de ódio, que só favorece o inimigo, né? Que só quem fica gostando dessa prática que muitas vezes nós fazemos é o inimigo, né? Porque aí é que ele fica sorrindo quando isso acontece. E muitas vezes deixamos o coração de Deus triste, só pelo um simples fato, né, de sermos humildes, assim como os diversos santos, né, que a gente tem exemplos de humildade, né, que buscaram essa santidade, e assim como também nós somos convidados, né, a ser santos. Mas para que isso, nós precisamos buscar cada vez mais, né, estarmos na presença desse Deus que é amor, desse Deus que nos ama acima de qualquer coisa. Então, meus irmãos, esta era a mensagem que o Senhor, né, queria deixar para cada um de nós, que a gente, né, busque sempre, independente, né, da quantidade de pessoas, independente de quantas pessoas vão estar, mas que nós estejamos aqui nos nossos grupos de orações, porque é nos grupos de orações onde a gente busca nessa fonte de dar continuidade na nossa vida, é no grupo de oração que a gente se fortalece, é no grupo de oração que a gente se levanta, né, de muitas as quedas que as coisas do mundo nos derrubam, né? Então, que esses movimentos, que os grupos de oração tendam a crescer cada vez mais, que as pessoas possam acolher nos seus corações, que é no grupo de oração que a gente encontra essa fonte, essa força de buscar a cada dia mais os ensinamentos do Senhor e buscar as suas graças. Amém?